Vamos lá. Vamos gravar mais um cafezinho. Receber aqui, já adiantando, já agradecer, Eldo, pela sua participação, por você ter vindo aqui a Uberlândia, sentar e conversar conosco. E essa é uma característica da Sapiens Agro. Quando a gente vai pensar num tema, né, vô, para conversar, nosso amigo produtor, o nosso especialista, a gente busca ele no interior do Brasil. Então, Eldo Ribeiro, direto de Rio Verde, Goiás, para bater um papo aqui conosco sobre um tema bem atual, importante e que requer, acho que bastante estudo e atenção, né, Anderson? Sim. Vamos falar sobre a reforma tributária e os impactos da reforma tributária na atividade do agronegócio, na atividade de produção, na atividade de venda. Vamos ouvir um pouquinho direto de quem está no campo e atendendo o produtor sobre como se preparar para essas alterações que, falou de imposto, né? Mexer no dia a dia brasileiro, o brasileiro adora mexer em imposto. Eldo, conta para nós um pouquinho da sua trajetória, fala como é que você chegou até aqui, o que te chamou a atenção para mexer com planejamento tributário, planejamento financeiro para esse agro brasileiro. Conta aí, o espaço é seu. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu que conheço a Sapiens Agro desde o início, né, desde o nascimento da Sapiens Agro. Vocês estão de parabéns pela trajetória de vocês. E é muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um assunto que está quente, né, que é a reforma tributária. Então, meu nome é Eldo, né, eu sou natural de Rio Verde, sou contador de formação, faço um mestrado em administração no Instituto Federal, em Goiás, e estou hoje proprietário da Contábil. Tá? Então, assim, tenho 30 anos de profissão, passagem por 6 multinacionais do agro, e agora empreendendo também, como vocês, e montei a econtábil.net. Então, nós trabalhamos com contabilidade, gestão financeira, consultoria e auditoria, melhoria de processo, gestão orçamentária, muito voltado para projetos, e também BI. Então, a gente atua com essas 6 cadeias. Isso é excelente, Eldo, porque a gente verifica nas nossas andanças, nas conversas, primeiro que a gente está vivenciando um pouquinho de uma mudança geracional, né? Os filhos, os netos, os sobrinhos entrando para a atividade da família, para operar, e buscam uma profissionalização em algumas áreas que nunca deixaram de ser importantes, mas talvez agora a atenção tenha sido dada. E principalmente quando você trabalha, né, Anderson, na consultoria de comercialização, você percebe que é um pré-requisito uma boa organização financeira e contábil, né? E uma das coisas até que chama a atenção, que o Eldo comentou, a gente estava conversando aqui antes, é justamente sobre essas áreas dentro do agronegócio acabarem virando consultorias e assessorias. Então, talvez o ramo da contabilidade, como o Eldo falou, devesse ser um ramo consultivo, assim como a estratégia de venda também é consultiva hoje. E mais, tomada de crédito com banco, através de operação de barter, precisa ter uma ponta consultiva que auxilie. E a gente nota que cada uma dessas pontas consultivas, que podem atender o produtor agronomicamente, contabilmente, elas acabam afunilando na gestão contábil. Então, um produtor que a gente atende pode ser atendido pelo Eldo. Correto. E vice-versa. Exato. Excelente. A cadeia toda, né? Não o Excelente. produtor. É uma mudança. Essa reforma tributária ela vai trazer mudança, inclusive, para a área contábil, né? O contador ele precisa parar de ser visto como um mero apurador de impostos, né? Sim. Então ele é uma mudança de chave, né? Então ele tem que caminhar para ser um contador consultivo. E o produtor rural, o empresário rural ou da própria cidade, ele tem que mudar a leitura contábil e fiscal. Então, o produtor ele vai ter que visualizar a área fiscal e a área contábil como uma parte muito importante e agora mais do que nunca agora mais importante. Então, ele tem que se envolver nessa parte fiscal. Se ele não se envolver, ele tem que ter um profissional habilitado, um especialista que possa fazer o planejamento tributário. Da agora para frente, o planejamento tributário vai ser essencial
para que o produtor, o empresário consiga pagar menos impostos e tomar as decisões de forma correta. E pegando essa informação da importância da área contábil, da área fiscal, quando você olha para a mudança, para a reforma tributária em si, conta um pouquinho para nós o que ela é, quais são os objetivos que trazem essa reforma tributária e as principais mudanças assim no dia a dia dos seus clientes, do produtor, de maneira geral. A reforma tributária, o objetivo principal dela são 4 objetivos principais. Primeiro, é a simplificação do nosso sistema tributário. Ela veio também para diminuir a burocracia, né? Facilitar a vida da gente, né? Os empresários, do produtor. Ela veio também com o objetivo de acabar com a guerra fiscal entre estados, né, que isso é muito comum, né? Isso acontece muito. E também ela veio para realmente facilitar a vida dos empresários, tá? Então, basicamente, a reforma tributária veio com esse objetivo. Então, ela vai reduzir a quantidade de impostos, né? Hoje tem 5 impostos que ela vai reduzir para 2, na verdade para 3, né? O ICMS e o ISS, que são impostos municipais e estaduais, vai virar a IBS, que é Imposto Bens e Serviços. O PIS e COFINS ele vai ser substituído pela CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que vai ser direcionado para o órgão federal. Os outros 2 órgãos são estaduais e municipais. E tem o imposto seletivo, que é o IPI, né? O imposto seletivo vai ser aquele imposto que vai ser tributado sobre... Eles falam que é o tributo do amor, que é voltado para bebidas, para cigarros. Então, esse vai virar o imposto seletivo. Então, basicamente, a reforma tributária ele vem para simplificar a vida de todos os contribuintes. E Eldo, um ponto que a gente ouve aí também, falando mais na concepção leiga, né? Porque aí estamos trazendo para você o que a gente recebe, o que a gente às vezes ouve de comentário, né? Fala-se do sistema de débito e crédito. E isso é um negócio muito complicado ou é algo que já existe e que a gente não está acostumado a aplicar no dia a dia? Como que é essa... Esse vai ser a nova modalidade agora para apuração desses impostos, o ICS e o CBS. Vai ser o sistema de débito e crédito. O produtor ele compra os insumos, né? E os insumos, alguns produtos vão ser tributados e outros não, né? Tem a Lei Complementar 214 de 2025, ela traz uma lista com 26 produtos. Alguns produtos vão ser tributados e outros não. Por exemplo, os produtos que compõem a cesta básica, feijão, arroz, alguns produtos eles não vão ser tributados. E os demais produtos vão ser tributados, tá? Aí, voltando à questão do débito e do crédito, né? Então, a sistemática agora, a gente vai ser utilizado o sistema de débito e crédito, igual hoje que existe a apuração do ICMS, né? E aí, você vai comprar os seus insumos, você vai tomar crédito, e quando você vender a sua produção, você vai ter o débito e vai ser feito o abatimento do que você tiver de crédito e você vai pagar a diferença do imposto. Mais do que nunca, eu tenho que ter documento de tudo agora. Tudo. A gestão financeira, a gestão tributária, ela vai ser essencial para a tomada de decisão a partir de agora. Porque, exemplo, folha de pagamento, né? Folha de pagamento, você não tem o débito, você não consegue tomar crédito só sobre sua folha de pagamento. Mas se você tem atividades que são terceirizadas dentro da sua empresa, você vai conseguir tomar crédito. Então, o produtor ele vai ter que fazer uma análise de toda a empresa dele, não somente analisando no viés do agro, só os custos diretos. Ele vai ter que fazer uma análise geral de toda a empresa dele, o que ele consegue tomar crédito e o que não consegue, para que ele possa, inclusive, depois tomar a decisão de venda do produto dele. Importante isso, né, Anderson? A gente vê a atividade de colheita, principalmente aí, a gente passou a colheita do café aqui na região, muito intensiva em pessoal, né? E até era algo que a gente estava conversando aqui sobre as diversas modalidades de colheita que tem. Na região do Cerrado, por tratarem-se de terrenos mais planos, a gente consegue mecanizar
100% do processo de colheita do café, tratos culturais e preparo do café. Mas quando a gente vai para o sul de Minas, que tem mais ou menos 753 mil hectares em produção de café, e quando a gente passa para a região do sul da Bahia, mais o norte do Espírito Santo, que é colheita manual, ou em razão do terreno acidentado onde é plantado, ou em razão do tipo de planta, a atividade de colheita é 100% manual. Não só de colheita, a atividade de plantio, a atividade de trato, a atividade de colheita é 100% manual. Como que fica isso sob a ótica da reforma tributária, Eldo? Então, um item a mais para o produtor se preocupar. Então, ele vai ter que fazer gestão de fornecedores. Então, isso aí é um ponto essencial, gestão de fornecedores. E tem alguns produtos que, essa reforma tributária, tem alguns produtos que são isentos desde o início da cadeia. O exemplo, o café. O café, ele vai ser isento desde o início da cadeia até o final da cadeia, né? Agora, por exemplo, o arroz. O arroz, ele não é isento. Ele é isento lá na ponta se o produtor vender ele beneficiado. Então, tem muitas coisas dentro dessa nova reforma tributária que a gente não conseguiu entender ainda, tá? Tem muita coisa ainda para ser aprovado. Essa lei complementar lei complementar 214 de 2025, ela saiu, foi aprovada, mas tem muita coisa ainda que ainda tem que está por vir. E tem algumas coisas, por exemplo, o leite, né? O leite ele vai ser tributado, desde que, por exemplo, se o produtor lá que tirou o leite, se ele vender esse leite in natura, ele vai ser tributário. Se ele vender esse leite pasteurizado, ele não vai ser tributado. Então, tem alguns produtos que têm isenção do início da cadeia até o final e outros produtos não. A soja, o milho vai ser tributado, o sorgo vai ser tributado. Então, esse é um dos itens que realmente a gente precisa entender como vai ser os próximos capítulos, né? Não tá, a lei vai começar a rodar a partir de janeiro de 2026, mas ainda está sendo escrito, tem os layouts, documentos fiscais não tem ainda, eles vão liberar agora para começar a fazer os testes. Então, muitas alterações podem vir. Então, os produtores, juntamente com as associações de classe, têm que pressionar para que alterações aconteçam. Então, agora é o momento, se tiver de alterar, tem que ser agora, porque ainda não está não está regulamentado. Então, o momento é um momento bem oportuno para levar esses questionamentos para frente. E Eldo, você que atende lá em Rio Verde, com certeza você tem clientes que rodam operação no CPF, são contribuintes do Estado, né? Pela característica da operação, clientes que rodam no CNPJ. As práticas entre se eu sou no CPF ou se eu estou no CNPJ, pelo que você está explicando, vão ser as mesmas, né? Isso não muda. O gatilho para definição de se você é contribuinte ou não contribuinte da IBS e CBS é o faturamento. Uhum. Se você fatura acima de 3,6 milhões, você é contribuinte. Se for abaixo, você não é contribuinte. Mas se você, mesmo sendo abaixo, você queira, você vai ter opção de aderir a ser contribuinte ou não. Mas, basicamente, independente se você tem CNPJ, se você é produtor rural que atua com CNPJ ou CPF, esse não é o gatilho para definição se você vai ser contribuinte ou não. Eu tenho que mudar alguma coisa pensando na minha aquisição de máquinas, equipamentos, muda alguma coisa nessa rotina ou não? Não, você vai tomar crédito das suas máquinas e equipamentos. Por isso que é importante o produtor, isso aí é uma coisa que a gente acho que nem precisaria tá comentando, mas acho que é bom a gente frisar, que é comprar tudo com nota, né? Porque você vai precisar tomar crédito, né? Então, isso realmente vai acontecer. Tem algumas saídas para o produtor, na hora de vender a sua produção, vender para a cooperativa. Então, a cooperativa, ela vai, a partir do momento que você vai vender sua soja para a cooperativa, você vai ter isenção do imposto. Então, a cooperativa vai ser uma grande sacada, uma grande saída para os produtores da agora para frente. Então, a tendência é que novas cooperativas surjam,
né, para que você tenha também mais opções. Tem municípios que não têm cooperativa, né, mas isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente agora com essa nova reforma tributária. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já me respondeu ela. Quando você falou do produtor de arroz, o arroz do jeito que ele produz in natura ser tributado e o arroz beneficiado não ser tributado, eu comecei a olhar aqui o quão viável seria adquirir a máquina que ele acaba tomando crédito para ele fazer o beneficiamento do arroz. Mas eu também imaginei, pequenos produtores de meio hectare a um não teriam condições de fazer isso. Então, criar uma cooperativa para isso seria a solução. Mas você já Perfeito. respondeu que a cooperativa, a venda para a cooperativa não é tributada, então acaba que esse é um caminho. É um caminho Natural natural ser que vai seguido. acontecer, exatamente. E exatamente, assim como você colocou, a carne também é uma outra situação, mas o investimento para você montar um frigorífico lá na fazenda, lá no seu confinamento, é difícil. Então, realmente, para o gado, para o leite e para o arroz, realmente essa vai ser a melhor saída. E essa questão que a gente vê muito no Brasil, a tributação entre os estados. Você comentou que com essa nova legislação, com a reforma tributária, tende a acabar essa disputa. Sim. Como que as coisas vão funcionar? O que vai mudar no dia a dia? Vai ser o imposto, vamos falar assim, vai ser o ICS e ICBS, vai ser para todos os estados, né? Ainda não saiu ainda a alíquota, né? Estima-se que a alíquota vai ser gerar em torno de 28% a alíquota do ICS e ICBS, tá? Mas assim, a não ser a Zona Franca de Manaus, os demais estados, né, que a Zona Franca de Manaus ela tem uma legislação mais específica, tirando a Zona Franca de Manaus, os demais estados eles vão ter a concorrência igual. Então, é uma das premissas da nova reforma tributária, acabar com a guerra fiscal. Perfeito. E você comentou um movimento interessante, que é potencialmente surgirem novas cooperativas. Na sua experiência, você vê isso de maneira benéfica para os produtores? Como que você avalia e como que os produtores da sua região também estão fazendo essa leitura? Não, sim, a gente vê assim, realmente com bons olhos e isso vai ser benéfico para o produtor. Quanto mais cooperativas, mais opções que ele vai ter para vender o seu produto. Então, aí eu estou falando cooperativa, eu não estou falando só de grãos, né? Estou falando de várias outras que a tendência com essa nova reforma é realmente elas começarem a aparecer mais. Então, com certeza vai ter bastante cooperativas criadas agora no Brasil com essa nova reforma tributária. E você comentou também o intuito de simplificar, né? Você falou o PIS e COFINS sendo substituído pelo IBS, O PIS e COFINS e a CBS. Pelo CBS, perfeito. E essa substituição, né? Eu simplifico na quantidade de impostos a serem apurados e no final do dia eu mudo as alíquotas, eu pago mais imposto ou não? Como que fica assim, essa equação? Teoricamente, na teoria, a reforma tributária ela vai acontecer de forma gradativa, de 2026 até 2032. Então, no final, tinha que ser efeito zero. Só que o que acontece? O produtor rural não necessariamente vai acontecer isso, porque o produtor rural, o produto dele hoje já é diferido. Então, ele já é isento. Então, ele vai começar a pagar o imposto da IBS e CBS, então ele vai ter um imposto a pagar, né? Sendo que anteriormente ele não tinha. Então, a tendência realmente não vou dizer para você que vai ter mais impostos a pagar, mas essa análise o produtor vai ter que fazer com sua equipe de planejamento tributário, verificar todos os itens que ele consegue tomar crédito, rever não somente... Eu estou falando também da receita financeira, ele vai ter que ver. Então, ele vai ter que ver o que ele vai conseguir tomar crédito para que ele consiga abater. Então, essa pergunta para te responder, Anderson, é difícil de responder sem a gente fazer essas análises, mas a tendência é que sim, nesse primeiro momento, vai ter aumento de imposto, mas tem essas saídas. Você vender para cooperativa... você ter uma estrutura de beneficiamento, por exemplo, do arroz na sua fazenda. Então, essas são as saídas que estão previstas para acontecer dentro da nova reforma tributária. Quando a gente fala de exportação de soja, exportações em geral, não muda nada. Tá? Quando você compra a soja,
tem lá fim específico de exportação, né? Isso, na verdade, a trading agora ela vai ser obrigada a exportar aquela soja, porque a gente sabe que existe essa informação lá na nota fiscal, mas nem sempre ela fica no mercado interno. Só que agora não. Agora, o que tiver carimbado como exportação, ela vai ter que ser exportada e a trade vai ser cobrada por isso. E considerando que vai começar em 2026, a gente acabou de entregar a declaração de imposto de renda 2024-2025. O que eu já tenho que ir preparando, tanto do ponto de vista da minha operação, como recomendação para minha estrutura contábil e fiscal, agora já nesse último semestre do ano aí? O primeiro ponto, planejamento tributário. Então, isso aí, o produtor que não tem planejamento tributário ou que o seu escritório não faz o planejamento tributário, ele vai ter que procurar seus profissionais, seus especialistas e fazer o planejamento tributário. Gestão financeira vai ser essencial, porque você vai ter que verificar gestão financeira, quando eu falo financeira, inclusive fornecedores, você vai ter que estudar a sua estrutura que tem na sua empresa hoje, como que você está comprando. Então, você vai ter que fazer... Então, a gestão financeira e gestão tributária como se diz, agora mais do que nunca, agora vai ser essencial, né? Buscar especialistas na área, fazer um bom planejamento tributário, usar tecnologia, aí eu estou falando de Sapiens Agro, eu estou falando de outras ferramentas que possam auxiliar o produtor na tomada de decisão. Então, ele vai ter que profissionalizar a sua gestão. Essa é a nova tendência dentro do agronegócio. O Eldo, tem um negócio que chama muita atenção. Quando a gente fala de um produtor de soja que tem aí 700, 800 hectares acima, ou um de café acima de 100 hectares, a gente sabe que ele tem uma estrutura que permite a ele tempo para procurar um profissional e discutir isso com ele. Mas e o produtor pequeno, aquele, na minha época de Banco do Brasil, era o beneficiário do Pronaf, que tem uma renda muito pequena, às vezes produzem meio a 1 hectare. Como que ele tem que proceder nesse caso? De maneira bem prática, porque ele não tem tempo, às vezes não tem condições de sentar e fazer esse planejamento. Como que ele deveria proceder? Um ponto que você traz primeiro, se ele tem um faturamento até 3.600 anual, né, ele não vai estar, ele não muda nada para ele. Primeiro ponto. Mas se ele está batendo na porta ali, ele já tem que se preparar para isso, né? Então, ele tem que se preparar, ele tem que buscar um profissional, um especialista, para fazer um estudo, ajudar ele a fazer esse cenário. Ele tem que montar um cenário com a nova reforma tributária para ele conseguir tomar as decisões. Então, ele tem que se organizar. O ponto é ele se organizar, ter controle orçamentário, ter controle financeiro, analisar do ponto de vista do planejamento tributário. Então, pensar no longo prazo. Isso vai acontecer em 2026, né? Vai começar em 2026. 2026 vai ser o ano para você fazer as medições. A partir de 2027, aí sim você já entra pro jogo. E eu tenho mais uma pergunta ainda, Eldo. Agora é na outra ponta. Como que você vê que os contadores, de forma mais ampla, estão se preparando para dar essa consultoria para os produtores? Porque do jeito que você está falando aqui, vai haver uma demanda muito grande por serviço consultivo. Como que você vê dentro da sua área os contadores se preparando para atender agora esse novo grupo de clientes? Tem muitos contadores que estão reestruturando seus escritórios, já estão focando muito em treinamento e desenvolvimento de seus times. Então, agora é o momento de realmente o contador vai ter que estruturar o seu escritório para atender essa demanda. Porque já está aí. Então, nós já vamos começar a fazer os testes da agora até outubro. E em janeiro de 2026 já começa já com essa nova modalidade. E tem um ponto a mais aí para o escritório de contabilidade, né? A reforma tributária, ela vai acontecer gradativamente. Então, de 2026 a 2032, nós vamos ter 2 sistemas tributários paralelos. Então, o produtor ele vai ter que rever suas equipes, rever a quantidade de equipes e, obviamente, ele vai ter que rever, inclusive, honorários, né? Então, isso o produtor tem que estar preparado
para essa nova demanda e tem que se preparar também os escritórios de contabilidade. E com essas mudanças chegando, né, 2026 está aí, já tem que começar um regime paralelo de apuração. O que ainda está sendo discutido, que na sua experiência é o mais importante? Eu teria que ter uma celeridade para ser regulamentado. O que está na mesa que seria importante para facilitar o dia a dia e ajudar no período de transição? Tem muitas dúvidas ainda. Assim, tem muito material já publicado, já existe a lei, né, a lei complementar 214, mas gerou-se muitas dúvidas. Não tem ainda definições com relação a layout fiscal. Tem muitos itens aí que não estão claros, assim como a alíquota. Uhum. Então, esses são os pontos que da agora para frente a gente vai ter uma leitura. A gente imagina que agora até junho, julho, os próximos 2 meses aí, os próximos 2, 3 meses, julho e agosto, a gente tem uma leitura melhor de como vai funcionar a reforma tributária na prática. Então, agora começam os testes, e nos testes muitas dúvidas vão surgir, muitas correções vão acontecer, assim como qualquer implantação de sistema, de processos, a partir do momento que você começa a fazer os testes, você começa a fazer algumas adequações. Então, agora, da agora para frente, é corrida contra o tempo. E o que você já está orientando os seus clientes enquanto prática a já ser adotada? Como é que você está tratando com quem já procurou um apoio especializado? Quais são as principais estratégias ou atividades que você orienta os seus clientes nesse momento inicial? A primeira coisa é fazer um planejamento tributário e levantar um cenário que você tem hoje com a reforma tributária, para você ver os impactos. E aí, em cima desses impactos, você vai ter que buscar oportunidades para você conseguir offsetar a sua margem. Uhum. Então, esse é o caminho da agora para frente. E Anderson, importantíssimo, então, o plano de voo da consultoria do Agro 360, né? Porque para montar um plano de receita, para eu fazer um plano tributário, eu tenho que conhecer bem como eu estou produzindo, quando que está chegando essa produção e como que eu posso distribuir essa venda no tempo, né? É o que a gente fala, o serviço consultivo passa a ser algo mais necessário, uma ferramenta na mão do produtor, porque a venda por si só é um processo obrigatório. Eu produzo e eu tenho que vender o que eu produzi. Quando vender é algo estratégico para o produtor. Estratégico, porque eu preciso pagar a conta. 2, eu também quero aproveitar melhor o momento de preço. Isso tudo bem. Agora, o pagar conta associado com um melhor momento é uma perna. Agora eu preciso da segunda perna, que é o planejamento tributário. Então, a gente imagina que cada vez mais esses serviços consultivos para o produtor sejam necessários e talvez até cada serviço tenha que conversar entre si ou através de sistema, ou ser humano contra o ser humano com o ser humano mesmo, para que o casamento da estratégia da venda para melhorar a receita também case com a estratégia tributária, né? Perfeito. Esse é o caminho. É exatamente essa leitura. Você fez a leitura espetacular. É esse o caminho que o produtor, que os empresários da agora para frente vão ter que seguir. Então, Anderson, mais tão importante quanto entender o que eu vou vender e quando eu vou vender é como eu vou apresentar isso ao fisco, né? Até porque eu vou estar num regime de transição, eu preciso entender esse regime de transição, preciso tomar uma decisão, eventualmente eu não vou aderir ao novo regime, dependendo da faixa de receita que eu tiver, mas a partir do momento que ou eu seja, enquanto produtor, obrigado a aderir, eu preciso casar o mundo de vendas com o mundo fiscal. Perfeito. O objetivo aqui não é romantizar nada, não, porque romantismo a gente vê demais por aí em todos os ramos, né? Sem dúvida. Mas a gente... e isso vai forçar o produtor a se profissionalizar. É forçado, é goela abaixo mesmo. Mas é forçar a profissionalização. E de todo não é ruim. O Eldo já deu 2 exemplos para a gente aqui. Criar cooperativas ou associações para que tenham isenção tributária. Criando cooperativa, o produtor tem força para comprar e para vender também. Então, é um benefício.
Quem vende o seu produto in natura tem um valor X. Quem vende o derivado, ele agrega valor na venda. Sim. Então também aumenta a receita do produtor. Terceiro ponto, vai obrigar ele a ser um planejador também. Então ele não vai planejar agora só a operação, ele precisa planejar o financeiro dele. Então eu vejo que é goela abaixo, mas é uma forma de profissionalizar mais o agronegócio. Ô Anderson, e pensando na sua experiência anterior com o crédito, ter o registro contábil, fiscal adequado vai ajudar a oferecer, pegar o relacionamento com o banco. Como que vocês dois veem isso? O produtor hoje, ele para tomar crédito, ele precisa apresentar o cadastro dele. Esse cadastro dele basicamente é receita, despesa, projeção de receita para o futuro e o realizado do passado. Isso agora não pode ser, eu acredito que não deva ser um mero preenchimento de dados. E digo mero preenchimento por quê? Porque as instituições financeiras já têm uma planilha de custo de produção, já tem uma planilha de receita prevista. Isso já é, todos os bancos têm isso já. Mas agora, esse planejamento, ele não vem só para produzir. Acredito que esse planejamento da tomada de crédito tenha que vir associado com o planejamento fiscal dele também. E vai dar sustentabilidade para essas informações, porque com a nova reforma tributária, a tendência também é de ter menos sonegação. Então, vai estar tudo nos seus registros contábeis e fiscais. Então, é o que o Anderson falou. Então, ele vai dar consistência nas informações que são apresentadas para o banco. Então, todos ganham com isso. Excelente, excelente. Então, olha só, nós estamos falando de uma mudança na tributação, uma reforma tributária. Nós estamos falando da prática do dia a dia de acompanhar, prever venda. Nós estamos falando de prever venda, comercializar na hora certa, olhar o risco de mercado e ainda planejar o recolhimento de imposto para isso tudo se retroalimentar no meu crédito e na continuidade da operação. Mas veja bem, Maurício, quando você vai para uma empresa que preste serviço ou uma indústria, quando você tem que ter alguém lá dentro da estrutura da empresa que faça o planejamento das coisas para o dono da empresa, não é? Para a empresa funcionar. No agronegócio não é diferente de uma empresa, tem que ser igual. Por isso que eu falo que vai forçar a profissionalização dentro da produção de grãos, para que ela se assemelhe à operação de uma indústria. É goela abaixo, infelizmente é goela abaixo. Mas isso vai trazer um benefício a longo prazo. Talvez o produtor entenda que ele não pode subir no trator mais e trabalhar. Ele vai ter que ficar no escritório fazendo planejamento. Pelo menos uma parte no escritório. Ou ele, ou quem vier depois dele, para quem está fazendo planejamento sucessório, mas vai ter que ter um tempo dedicado a esse planejamento agora, assim como ele dedica tempo para o planejamento operacional do cultivo. Perfeito, perfeito. Eu acho que você resumiu tudo aí. Então, se a gente for deixar uma mensagem para o produtor rural, a mensagem seria essa. Então, realmente, ele fazer a gestão fiscal, contábil, assim como ele faz a gestão operacional. Então, realmente, ele tem que olhar com esses olhos de gestor. Né? Então, concordo plenamente com o que você traz. Eldo, e nesse contexto, o que eles podem contar com a eContábil.net, o que eles podem contar com o Eldo, o que você está preparado para chegar e já atender, esclarecer, como que eles podem te acionar? Pode nos acionar através do nosso LinkedIn, ou Eldo Ribeiro, o LinkedIn, ou pelo nosso site da econtábil.net, que nós vamos ter o maior prazer em atendê-los, fazer uma primeira conversa, fazer uma análise, analisar como está a estrutura financeira da empresa, fazer uma análise SWOT, para a gente, em cima dessa SWOT, a gente traçar um planejamento tributário e financeiro. Então, a eContábil está preparada para atendê-los e vamos ter muita satisfação de trabalhar junto nessa nova reforma tributária. Então, nós estamos com a equipe preparada para atendê-los e ficamos sempre à disposição de vocês. Eldo, deixa eu fazer uma pergunta. A econtábil.net atende só Rio Verde ou é Brasil inteiro? Não, nós atendemos o Brasil inteiro. Então, beleza. Nós temos, além de atender o Brasil inteiro, nós temos parceria também com
vários tributaristas que nós estamos acompanhando essa reforma tributária semanalmente. Nós temos reuniões para falar sobre a reforma tributária. Então, nós estamos preparados não só para atender o Brasil inteiro, mas também nós estamos preparados para atender todas as culturas dentro do agronegócio. Legal, bacana. Gente, e esse foi o nosso cafezinho. Aqui com o Eldo, aqui com o Vô, conversar um pouco sobre a importância do planejamento tributário com o planejamento de comercialização para a sustentabilidade da nossa prática, né? Então, muito obrigado a vocês que nos ouviram e até a próxima.